Oi gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe uma reflexão rápida baseada na palavra de Deus que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, e a epígrafe desse texto diz: a prática da palavra de Deus. O versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. O motivo que me trouxe refletir nessa palavra foi uma situação que aconteceu ontem aqui na minha casa comigo e meu esposo, que estava ali na cozinha ajeitando algumas coisas. Havíamos acabado de chegar do culto e ele sempre tem que ficar com a neném para poder eu fazer as coisas. E como eu falei, estamos aqui na casa dos meus pais e que era para eu e ele estarmos dividindo entre ficar com a neném, né? Porque se a gente estivesse na nossa casa, seria eu e ele. Então, ele foi se trocar, né? Havíamos acabado de chegar do culto, como eu falei. E aí, tipo, ele estava demorando, né? E eu já tava lá na cozinha, então a minha neném tava com a minha irmã e minha mãe. E eu percebi a demora, mas aí eu fiquei tranquila, né? Comecei a ajeitar algumas coisas ali, a gente tava fazendo um lanche. E aí quando, tipo, depois de um tempo, né, eu vim atrás, né, eu vim ver se era ele que tava ali no quarto, colocando, já guardando o terno. Continuei o que eu tava fazendo, ele pegou a neném e ficou tudo certo. Mais tarde que eu fui descobrir o motivo da demora dele. E eu cheguei no quarto, o quarto que a gente tá dormindo tava todo arrumado. As roupas que a gente bagunçou, tipo, antes de ir pro culto, as coisinhas da neném que eu tinha deixado um pouquinho bagunçado, tava tudo arrumado. E na hora me veio isso em mente. Meu Deus, imagina se eu tivesse falado alguma coisa. Tipo, como que, sabe, seria constrangedor pra mim. Eu sei que principalmente nós mulheres é mais complicada porque a gente, querendo ou não, é mais impulsiva. A gente tá administrando, né? Então a gente precisa, às vezes, estar na doida ali, correndo pra lá e pra cá, agitada com as tarefas da casa, sem, querendo ou não, sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue. Isso é um fruto do Espírito Santo. Então, a gente precisa chamar ele para habitar, para que eu consiga ter essa longanimidade, que eu consiga executar o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda a gente ser tardio ao falar e sempre estar pronto a ouvir. Então, esteja pronta para ouvir antes de deixar as suas palavras duras serem ditas. Então, seja tardia a falar. E é isso, gente. É isso que eu queria trazer. Que você possa ser paciente, sempre pedindo ao Senhor para te ensinar coisas na qual a palavra nos diz, pedindo sempre sabedoria ao Senhor. Aqui mesmo no livro de Tiago, é um que eu indico muito, assim, para todo cristão ler e estudar profundamente, porque ele fala sobre a sabedoria. Lá no começo do capítulo, ele fala que se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Ele não vai rejeitar você, você está pedindo sabedoria. Ele vai te guiar no dia a dia, enquanto você estiver fazendo as suas tarefas de casa, lidando com o seu esposo, lidando com os seus filhos. Já teve episódios meus que eu fui assim, proferir palavras antes do tempo, tipo, sem entender o motivo na qual toda aquela situação estava acontecendo. Então a gente precisa ter paciência, escutar primeiro, depois proferir as palavras corretas com sabedoria, por isso que precisa isso, você ser tardia para falar e ter sabedoria para falar. Eu acredito que uma mulher, ela consegue construir e edificar a vida de seu marido, do seu lar, dos seus filhos, mas com a mesma ferramenta ela consegue derrubar, ela consegue destruir. Que o Senhor te encha de sabedoria e te abençoe sempre, abençoe seu lar, que você seja sempre tardia a falar algo, a proferir algo sobre a sua família, sua casa. Deixe aqui nos comentários se já aconteceu
algum episódio assim que você se arrependeu feio de ter falado antes do tempo. Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.